Om Gyanaatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtotara Sata Shishrimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. E em especial hoje para nosso mestre Jesus, cujo dia do nascimento nós estamos celebrando hoje. Jesus Cristo, de acordo com a nossa visão védica, ele foi um avatar, ele foi um enviado de Deus e ele veio pregar sobre Bhakti Yoga. Ele veio pregar nada mais, nada menos do que sobre o amor incondicional a Deus, o serviço a Deus. Isso chama-se Bhakti Yoga, que é a mesma coisa que Krishna está pregando aqui no Bhagavad Gita. Nós sabemos que, na verdade, Jesus, entre os 16 e os 30 anos de idade, ele esteve na Índia. É por isso que na Bíblia não é relatada, né, essa fase da vida de Jesus, porque eles queriam, de fato, né, suprimir e recriar, né, apenas aquilo que interessava a eles. Recriar não, recontar aquilo que interessava a eles naquele momento. Né? Seria interessante simplesmente limitar Jesus ao contexto, né, daquela cultura do Oriente Médio, né, e depois, mais tarde, foi levada para a Europa. Bom, Jesus ele ficou conhecido como o Cristo. A palavra Cristo, no português, vem do latim Christus, que antes vem do grego Christus, e que veio do sânscrito Krista. Krista é um sinônimo de Krishna. Krishna, Krista, Christus, Christus, Cristo. Ou seja, Jesus veio pregar em nome de Krishna. Ele veio pregar sobre Krishna, sobre Deus. E Jesus não era Deus, Jesus era o Filho de Deus. Nós também acreditamos que na Caxemira, no norte da Índia, é onde está situada, localizada a tumba, né, o mausoléu de Jesus, que após a ressurreição, após a crucificação, ele então se refugiou nas montanhas da Caxemira e ali ele manteve a sua comunidade, né, com os seus discípulos, e ele foi depois colocado em Samadhi. Samadhi é o que a gente pode dizer do enterro, né, ou seja, o corpo é preservado, né, com sal e com outras substâncias, né, e ali o corpo ele fica sendo adorado por gerações e gerações. Então, os nossos mestres Vaishnavas, os nossos gurus, são todos também colocados em Samadhi, né, e preservados. É construído um templo ao redor do Samadhi deles, e as pessoas podem continuar ali servindo-os, interagindo com eles, porque nós sabemos que eles estão ali presentes, né, de maneira sutil. Tá? Os mestres eles nunca deixam este mundo, eles estão sempre acessíveis. Então assim, Jesus ele é conhecido até hoje naquela região da Caxemira como Ishaputra. Putra significa filho e Isha é Deus, que vem de Ishvara. Ou seja, ele é o filho de Deus. Então a palavra Isha é uma redução de Ishvara, que depois deu origem a Yoshua e depois a Jesus. Tá? Então a palavra Jesus vem de Ishvara, na sua origem sânscrita. Correto? Então Jesus ele é um filho de Deus. O que é um filho de Deus? É um avatar. Avatar é aquele... Existem, na verdade, vários tipos de avatares. Tá? Existem os avatares que são a própria manifestação de Deus em pessoa, né? Como Nrsimha, Varaha, Vamana, Buda,
Rama, etc, etc. Existem os Gunavatares, que são como o Sr. Brahma, né, que é responsável por criar o universo material. Ele é Gunavatar, ou seja, ele é responsável pelo modo da paixão, Rajaguna. Sr. Shiva, responsável pelo modo da ignorância, Tamaguna. E Vishnu, responsável pelo modo da bondade, Sattva-guna. Esses são os 3 Gunavataras. Depois nós temos os Shakti-avesha avataras, que são justamente essas almas que não são uma expansão de Deus, mas que receberam como se diz? Receberam um empoderamento, tá? Receberam essa Shakti, essa potência divina dentro deles para que eles pudessem realizar uma tarefa. No caso, Jesus, ele é um Shakti-avesha avatara. Ou seja, ele não é uma manifestação direta de Deus, mas ele recebe a potência divina dentro dele, que é chamada de Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é nada mais, nada menos do que a Shakti divina, a potência divina. Tá? Então, geralmente as pessoas tentam fazer uma comparação com a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, com a trindade cristã, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, não há nenhuma relação entre essas duas trindades. Tá? A função de Brahma, Vishnu e Shiva diferem completamente das funções de Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo significa Pai é Krishna, Filho são todas as almas, nós, e Espírito Santo é a Shakti, é a potência de Krishna, chamada de Radha. Tá? No caso de Brahma, Shiva e Vishnu, simplesmente um é responsável pela criação do universo, o outro pela manutenção e o outro pela destruição. Tá? Então, muito cuidado com o sincretismo religioso. Na verdade, sincretismo religioso é algo que quase não ocorre no mundo. O que pode ocorrer é influência religiosa. Tá? Mas este sincretismo de você traçar paralelos e dizer que todas as religiões são iguais, levam ao mesmo local, e esses símbolos, esses arquétipos, eles têm representações em diferentes religiões. Muito cuidado. Às vezes acontece, mas às vezes não. Correto? Então a gente hoje se relembra do Senhor Jesus, né? Mas eu gostaria de fazer uma pequena correção em um dos ensinamentos dele. Na verdade, é dito, né, pelo menos na Bíblia, que Jesus nos ensinou a amar aos outros como a ti mesmo. Né? Ou seja, devemos amar aos outros, né, da mesma forma que amamos a nós mesmos, ou fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Né? Isso parece genuinamente correto, né? Só que existe um problema de relativização deste amor e também da subjetividade, né, deste amor. Ou seja, às vezes o que eu acho que é bom para mim nem sempre é bom para o outro. Né? Não estou falando em termos de expectativa sobre o que o outro pode ser, não. Estou falando, inclusive, de questões de violência. Né? Ou seja, para muitos, ser violentado, né, é algo positivo. Por exemplo, o autoflagelo. Se você pratica o autoflagelo, você deseja, né, que o outro também seja flagelado, por quê? O autoflagelo para você é um sintoma de amor, é um sintoma de autopurificação. Né? Então você vai desejar que o outro também seja autoflagelado simplesmente porque você quer para ele o que você gostaria que fosse para você. Então, na verdade, existem alguns problemas nesse ensinamento, existem alguns limites nesse ensinamento, e a correção que eu faria é a seguinte: ame ao próximo como Deus o amaria. Por que como Deus o amaria? Porque só Deus tem o amor incondicional. Então, amar o próximo como Deus o amaria significa que, pela visão incondicional de Deus, eu devo amar aquela pessoa, independente do que eu acho que amor seja para mim.
ou que seja benéfico para mim. Em outras palavras, é simplesmente deixar que aquela pessoa seja feliz da maneira que ela, né, deseja. Não violentá-la, não transgredir a possibilidade dela exercer a sua liberdade pessoal, né, e ter a sua conexão direta com Deus da maneira, né, que ela achar. É claro que isso também pode gerar, vamos dizer assim, precedentes para o conflito. Por exemplo, no caso dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles desejam que os não muçulmanos sejam decapitados, né? Não significa que vamos deixar os muçulmanos fazerem aquilo que eles querem na compreensão deles de Deus. Não. Não, porque se rompe com o limite, né, do bem-estar alheio, então aquela atuação ela já não pode mais ser considerada como uma ação incondicional de acordo com a visão de Deus. Por quê? Porque Deus também permite, né, que outros tenham uma visão diferente sobre ele. E a partir deste ponto, todos os conflitos deveriam ser terminados. É o próprio Deus que permite que pessoas tenham diferentes concepções sobre Deus. Do contrário, o mundo não seria tal como é. Correto? Muita gente diz que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, né? Mas elas julgam, né, a criação como sendo imperfeita. Elas julgam pessoas como sendo imperfeitas, como não fazendo parte, de fato, dos seguidores de Deus, né, ou do povo escolhido. Mas o grande respeito, né, que nós devemos ter pelos demais é entender que Deus deu permissão a todos para que eles tenham uma visão diferente sobre o próprio Deus. Foi o próprio Deus que criou o mundo tal como ele é. Foi Deus que permitiu que as religiões aparecessem da maneira como elas são. No Bhagavad Gita, Krishna, ele mesmo diz, não há uma folha de grama que se levante sem o meu consentimento. Ou seja, se Deus é onipotente, existe alguma coisa que escape ao controle dele? Absolutamente nada. Ele é Parameshvara, ele é o supremo controlador. Portanto, a nossa visão de mundo, né, baseada nos Vedas, é uma visão universal, uma visão de respeito, é uma visão que acomoda a todos, né? No entanto, lutaremos, né, até o fim, no sentido de preservar, né, essa paz e essa harmonia, né? É justamente isso que a Arjuna tem que fazer. Arjuna, ele não é uma pessoa que deseja a guerra, mas ele é obrigado a participar dessa guerra para que ele possa proteger os demais. Quando pessoas inocentes estão colocadas em risco, né, você precisa agir de maneira violenta. E essa violência, ela é necessária para o bem. Tá? Então, o princípio da não violência védica, a ahimsa, é simplesmente para que não manifestemos atos violentos gratuitamente. Mas um ato de violência como defesa, ele deve ser aceito. Isso é muito importante. É o que Krishna exatamente explicou ontem. A função do kshatriya é praticar a violência. Violência não no mau sentido do termo, né? Mas ele precisa lutar. Já o Brahmana, não. O Brahmana, ele precisa estar o tempo inteiro o quê? Passivo. Né? Se algo acontece com ele, ele simplesmente não reage. Ele foge, mas ele não pode reagir, ele não pode pegar em armas. Ele não tem nem, na verdade, como, vamos dizer, se preparar, né, para enfrentar as armas. Não tem como um Brahmana entrar numa guerra. Ele não está preparado para isso. Correto? Bom, então a gente precisa fazer uma série de ajustes e também considerações, né? Nunca aceitar as coisas de maneira cega, questionar, mesmo que sejam tradições, né, como a do cristianismo. Mas a gente sabe que, na verdade,
essa tradição ela foi muito manipulada e deturpada, obviamente, porque ela foi aceita pelo Estado, né? Foi o primeiro Estado, vamos dizer, laico, que começou a propagar uma religião para fins políticos, que foi o Estado romano. O cristianismo ele foi aceito e espalhado porque ele era benéfico politicamente, né? Foi a primeira vez na história que isso aconteceu, e talvez a única, né? Do contrário de outras religiões que na verdade já faziam parte do próprio Estado como estrutura, como essência, né? No caso dos Vedas, no caso do Islã, no caso do budismo, né? Que ela nasce já com o seu aparato inteiro de Estado, né? Então, por exemplo, nós não acreditamos que Jesus tenha consumido peixe, né? Que ele tenha enfim, consumido carne e nem distribuído carne. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a tradução, né, do grego foi errada, né? A palavra prósimos, né, significa alimento. E no inglês antigo, meat não significa carne, significa alimento também. Carne significa flesh em inglês. Então, meat significa alimento. Então, Jesus ele era um vegetariano, ele era um yogi, né? Ele era um avatar, Shaktavesh Avatar, e ele veio pregar a não violência, né? E nós não concordamos com muitas coisas que estão na Bíblia, porém não duvidamos da existência dele e o respeitamos e também admiramos, com certeza. Ok? Então, as nossas orações e preces aos pés de lótus do Senhor Jesus, para que ele sempre continue nos inspirando e protegendo. Vamos voltar aqui então ao nosso Bhagavad Gita, verso 41. Portanto, ó Arjuna, o melhor dos descendentes de Bharata, bem no começo da sua vida espiritual, controle os seus sentidos para que você possa escravizar completamente esse demônio personificado chamado de luxúria, que é como um destruidor tanto da sabedoria quanto da realização de mim. Ou seja, Jnana e Vijnana. Ou seja, aqui Krishna está condenando a luxúria como sendo algo que vai impedir o desenvolvimento da sua sabedoria e também da sua realização sobre o próprio Krishna. Então, muito importante a gente ficar de olho na questão da luxúria. Ontem eu falei bastante sobre isso, não vou me repetir, mas Krishna mesmo aqui está trazendo este ponto novamente. 42. Os sentidos são ditos como sendo superiores à matéria inerte, e a mente é superior aos sentidos. A inteligência é superior à mente e a alma é superior à inteligência. Então aqui Krishna estabelece a hierarquia, né? Por que Krishna coloca aqui a inteligência como sendo superior à mente? Porque através da inteligência é que você pode modificar o seu padrão mental. Ou seja, quando você toma uma decisão sábia, né, de mudar o rumo, né, dos seus atos, você automaticamente pode começar a mudar o seu padrão mental. Porém, esse padrão mental ele é difícil de ser quebrado. Mas com a inteligência e o esforço, você consegue aos poucos transformá-lo. Inteligência significa o quê? Significa ouvir essas instruções de Krishna e aplicá-las na sua vida. Isso é inteligência. Se após ouvir tudo isso, você não toma nenhuma decisão positiva no sentido de aplicar esses ensinamentos na sua vida, significa que você ainda não despertou a sua inteligência. Você vai continuar sendo refém do seu padrão mental. E esse padrão mental vai te escravizar através dos seus sentidos. Seus sentidos vão se tornar escravos dos objetos desses sentidos que os satisfazem em função dessa luxúria desenfreada. Verso 43. Ó poderoso Arjuna, sabendo que a alma é superior à inteligência, controle a sua mente
com a pura inteligência, que está relacionada com o seu eu verdadeiro, e destrua esse grande inimigo na forma de luxúria. Então foi o que eu acabei de explicar, né? Através da inteligência pura, você deve controlar a sua mente e destruir o inimigo da luxúria. Então aqui termina o capítulo 3. Vamos começar então o capítulo 4 sobre Jnana Yoga. Jnana Yoga significa o yoga através do conhecimento transcendental. Verso 1. Krishna diz: eu ensinei esta ciência eterna do yoga para o Deus do Sol, Vivaswam, que instruiu Manu. E Manu então instruiu a Ikshvaku. Ok? Bom, quem são essas personalidades? O Deus do Sol, há muitos e muitos milhares de anos atrás, tinha o nome de Vivaswam. Tá? E ele instruiu Manu. Manu é o primeiro ser humano, né? Ele é considerado como o progenitor da humanidade. E não é à toa que o nome humano tenha exatamente, né, esse mesmo nome Manu dentro dele. A palavra homem, em inglês, man, também vem de Manu. Tá? Então, o Manu, tá, ele foi o primeiro ser humano nascido do Senhor Brahma, e ele é quem depois, né, enfim, multiplicou, né, a espécie humana. E assim, esse conhecimento ele vem sendo passado então para nós através de toda a nossa sucessão discipular, né, até hoje, os nossos dias. Verso 2. Ó Arjuna, esta yoga que é recebida através da sucessão discipular, que é liderada por reis santos, né, que compreenderam este processo, mas, na verdade, com o passar do tempo, né, este conhecimento foi se perdendo aos poucos neste mundo material. Então, uma das tendências do mundo material é que haja o esquecimento, né, o esquecimento e a degeneração, principalmente em Kali Yuga. Tá? Então, é natural que o conhecimento vá se perdendo e novamente Krishna tem que retornar para estabelecer esse conhecimento, né, renová-lo, né, e continuar inspirando a humanidade. Verso 3. Você é meu devoto e meu amigo, Arjuna. Por esta razão, eu estou hoje te explicando tudo novamente. Este conhecimento é supremamente confidencial e é o mais antigo processo de yoga. 4. Arjuna diz: você nasceu há pouco tempo atrás, mas o Deus do Sol nasceu há milhares de anos. Como eu posso entender que você disse que você transferiu este conhecimento para o Deus do Sol em eras anteriores? Arjuna agora ficou confuso porque ele viu Krishna praticamente jovem, ele sabe da idade de Krishna, sabe que ele nasceu, então como ele pode ter dito esse conhecimento? Porque até o momento Arjuna pensa que Krishna é o seu primo, né? Que ele é o seu primo. E ele não sabe ainda que Krishna é de fato a suprema personalidade de Deus, até que Krishna vai de fato mostrar a sua forma universal para Arjuna, e Arjuna vai ficar completamente, não só maravilhado, mas quase que aterrorizado, porque ele fica surpreso com o fato de Krishna ser Deus. Daí vocês vão ver o desenrolar dessa revelação, que é muito interessante ao longo aqui do Gita. Verso 5. Krishna então diz:
ambos, eu e você, já tivemos muitas vidas anteriormente. Só que eu me lembro de todas elas, mas você não se lembra. Verso 6. Embora a minha forma eterna seja não nascida e indestrutível, e embora eu seja o Senhor de todas as entidades vivas, ainda assim eu apareço, através da minha potência ilusória, Yogamaya, nesta forma que você agora está observando. E esta forma ela é eterna, consciente e bem-aventurada. Ou seja, Krishna ele encarna neste mundo, né, de diversas maneiras. E aqui o que Krishna está se referindo? Ele está se referindo ao fato dele ter encarnado em outras eras como diferentes avatares. Porque na lista, Krishna não é um avatar. Krishna é um avatari, ou seja, ele é a fonte dos outros avataras. Se Krishna é Deus, ele não pode ser um avatar. Avatar é aquele que descende representando Deus, como eu expliquei agora, logo no comecinho da aula. Então Krishna diz para Arjuna, olha, eu já encarnei várias vezes aqui na Terra. Já encarnei como Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Nishrinha, Parashurama, Rama, Buddha, Kalki, Baladeva e outros. E agora eu estou aqui diante de você nessa minha forma original, Satchitananda. E você também já nasceu várias vezes, só que você não se lembra disso. Verso 7. Ó descendente de Bharata, sempre que há um declínio da religião e há o aumento da irreligião, né, neste momento eu descendo através da minha forma eterna e perfeita neste mundo material. Então Krishna sempre aparece para restabelecer o Dharma. Verso 8. Para proteger os meus devotos, para aniquilar os malvados e para estabelecer a religião, eu apareço em cada era. Em Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, em diferentes eras eu apareço. Então Krishna vem para proteger os seus devotos, os seus queridos devotos, vem para destruir os demônios, ou seja, para limpar a face da terra, né, dos maus feitores, né, e para restabelecer o fluxo de Dharma. Então, se vocês forem analisar bem, são milhares, na verdade milhões e milhões e milhões de anos, tá? Até que o universo, desde a criação do universo até a sua destruição final, para vocês terem uma ideia, são 315 trilhões de anos. Tá? E nesse espaço imenso de tempo, né, Krishna, ele mesmo, nessa forma original dele, ele aparece uma vez só. E ele apareceu há 5.000 anos atrás, ou seja, para essa escala gigantesca de tempo, 5.000 anos atrás é como se fosse ontem. O que dizer então de Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu há 500 anos atrás? Ou seja, a presença deles ainda é muito forte, a influência deles ainda é muito forte. Não é à toa que nós estamos testemunhando hoje um crescimento e uma explosão, né, mundial do conhecimento védico, do Vaishnavismo, né, da consciência de Krishna. Por quê? Porque esse é o momento, né? E toda essa potência que Krishna veio deixar aqui na Terra, né, está ainda muito forte, muito presente, e vai continuar pelos próximos 10.000 anos, na verdade. Tá? Essa era dourada que a gente chama, com a vinda de Chaitanya Mahaprabhu, dura 10.000 anos. É como se fosse uma era dourada, uma era de Satya Yuga, aqui dentro de Kali Yuga. Tá? Ou seja, todos aqueles que têm o desejo, a aspiração de se aperfeiçoarem espiritualmente, de estabelecerem esta relação com Deus, eles poderão ter este tempo, né, para
fazer o sadhana deles para se aperfeiçoarem, né, e assim poderem ser liberados de uma vez por todas. Do contrário, após esses 10.000 anos, Kali Yuga entra novamente forte, pesada, e é só sofrimento, só destruição. Para quem tem um karma pesado, esse karma precisa ser pago, né? Para quem tem um bom karma, simplesmente um nascimento favorável, né? Um nascimento bom irá ocorrer novamente. Tá? Não culpem Deus pelo fato do mundo ser como é. Simplesmente os seres humanos pagam por aquilo que eles fazem. Então, na verdade, nós não temos que reclamar do mundo ser ruim. Nós precisamos, na verdade, entender por que eu nasci neste contexto. Por que eu vim a nascer neste planeta, neste país, nesta família, né? Numa situação ruim ou numa situação boa. Tudo isso é devido ao meu próprio karma, às minhas ações passadas. Então, o mundo não está um problema. O problema está na sua vida, o problema está em você. Se você tiver ações boas, se você tiver um bom comportamento, se você tiver, né, uma boa conduta, automaticamente você atrairá só coisas boas. Mesmo em meio a um caos, Krishna é capaz de criar pequenas bolhas, né, e preservar os seus queridos, os seus devotos, e dar a eles o melhor sempre. O movimento se expandiu pelo Ocidente a partir de 65, né, quando havia uma grande crise, né, no meio da Guerra Fria, né, e ainda assim nunca faltou nada para os devotos, nada. Digo para vocês ainda mais, na Venezuela, né, nós sabemos que a situação da Venezuela está terrível, né, falta comida, falta tudo para aquele povo. O povo está enfiado numa ditadura socialista, né, até o pescoço, né? Mas, por incrível que pareça, os nossos templos estão cada vez mais cheios, mais abundantes, né? E a missão está crescendo como nunca na Venezuela. Como os preços, né, baixaram muito lá na Venezuela, os devotos compraram casas imensas, tá? Os devotos trazem alimento de outros países vizinhos como Colômbia e Brasil, tá? E suprem as demandas lá do templo. Os devotos têm dinheiro que vem de fora, por exemplo, o dólar, que vale muito hoje em dia na Venezuela, então os devotos conseguem comprar bastante alimento também, e estão distribuindo alimento gratuito, né? E fazendo um trabalho social belíssimo. E isso só tem feito a missão expandir, só tem feito as pessoas se atraírem cada vez mais para o nosso lado, né? E terem a oportunidade de ouvir, né, uma aula do Bhagavad Gita, de ouvir o canto do Mahamantra, né? Enfim. Então, nunca há tempo ruim para os devotos de Krishna. Sempre há uma oportunidade de desenvolver, de pregar e de fazer o bem para os demais. Correto? Então, o nosso tempo se esgotou. Desejo a todos um Feliz Natal e que todos sempre se lembrem neste dia da mensagem do Senhor Jesus. Ok? Fiquem em paz. Hare Krishna.